Galera, então vamos lá. Então a gente vai falar, né, de hoje dessa parte de regulação da pressão arterial, né, e também uso de diuréticos, tá? Uma introduçãozinha, tá? Porque eu creio que mais na frente, quando vocês forem chegar lá para a parte clínica, a própria terapêutica, né, vocês vão se aprofundar mais em diuréticos, tá certo? Mas a gente trata um pouquinho aqui, já uma introdução, né? Vocês já têm capacidade de entender, né, como é que um diurético funciona, né? Por que que ele é usado, tá? Então, é o que a gente vai trabalhar hoje. Então, a gente vai trabalhar regulação de pressão arterial, né? Que a gente tem dois tipos de regulação, uma regulação de curto prazo e outra de longo prazo. Ah, conhecer as causas de hipertensão, né, em animais domésticos. E, por fim, falar um pouquinho desses diuréticos, né, como é que um diurético funciona, quais são os tipos de diuréticos que são usados na tentativa de manutenção de pressão arterial, tá? É o foco da nossa conferência hoje, certo? Então, assim, né, a gente falar em controle de pressão arterial, a gente divide em dois grandes grupos, né, de controle. Esse primeiro controle, que é um controle nervoso, né, daí a gente chama, como sistema nervoso, a gente sabe que ele tem uma ação rápida, né, então a gente fala que esse primeiro mecanismo aqui é um controle de pressão de curto prazo, tá? É o que controla geralmente no dia a dia a manutenção da pressão arterial né, dos animais, né, dos seres vivos, né, principalmente mamíferos aí. E esse daqui que está aqui embaixo, que são mecanismos hormonais, que a gente vai ver o serotonina, J-sinaldosterona, o hormônio antidiurético e o PNA, que é o peptídeo natriurético atrial, eles são considerados mecanismos de longo prazo, né? E isso é todo o controle funcional do organismo animal, né? Ele sofre dois controles, né? Um controle nervoso ou um controle hormonal, tá? O controle nervoso, ele é um controle rápido, mas que ele tem ele é mais rápido, mas tem uma curta duração, né? E enquanto os mecanismos hormonais, eles são mecanismos lentos, mas são mecanismos de longa duração. Isso tanto para controle de pressão arterial ou para controle de qualquer outra situação dentro do metabolismo, né? Tá? Os controles, eles são nervosos ou são hormonais, né? São os sistemas de controle do corpo de qualquer animal. E para a pressão arterial, ele não iria fugir à regra, né? Então, vamos começar com esse daqui, são mecanismos neurais, vocês já conhecem, né? Onde você tem receptores que captam alterações e o organismo, ele responde a isso, tá? Então, inicialmente, né, a gente mostra aqui dois tipos de receptores, que também aqui, ó, os barroreceptores, né, e os quimiorreceptores, que são receptores, né, que a gente encontra basicamente aqui na carótida, né, no seu carótido dos animais, na carótida, né, e nós também encontramos isso daqui na aorta, né, na artéria aorta. Por que nesses dois locais? Porque são grandes vasos onde
sangue, ele circula rotineiramente, né? O sangue para sair do coração, vocês estão estudando, né? Quando acontece a sístole ventricular, né? Ele sai pela artéria aorta e a aorta ela distribui para o corpo todo do animal. Né? Como a parte superior do corpo do animal, né? Uma subdivisão aí da própria aorta, a carótida, né? Ela, boa parte daquele sangue débito cardíaco ele passa lá. Então, nesses locais, né? Nós temos receptores, esses barroceptores, né? São receptores de pressão, tá? Que eles controlam, né, se aquele sangue ele está saindo com uma pressão muito alta, ou se aquele sangue ele tá saindo com a pressão muito baixa, né? E aí, ele, dependendo da maneira que ele está passando lá, pela compressão que acontece no vaso, né, ele pode, numa situação onde essa pressão ela está muito baixa, né, o sangue que tá passando pela carótida, pela aorta, né, ele é muito baixo, né, indicando uma baixa pressão arterial. Isso faz com que esses receptores, né, eles estimulam o sistema nervoso central lá do animal, e numa situação de uma queda de uma pressão arterial, a ativação do sistema nervoso autônomo simpático, que nós sabemos que o simpático, né, ele atua no nodo sinoatrial, né, aumentando a frequência cardíaca, né, e ele age também perifericamente, né, fazendo vasoconstrição. Então, se a pressão está baixa, né, os barreceptores, eles captam essa alteração e vão estimular o sistema nervoso simpático. E ele tenta, né, de maneira reflexa, né, corrigir essa pressão. Por outro lado, se essa pressão ela está muito alta, né, então o coração está bombeando mais do que deve, né, ou tem alguma resistência vascular periférica, isso também é captado tanto pela carótida como pela aorta. Só que quando a pressão aumenta, olha qual é o nervo que ele vai estimular, ó. Ele vai estimular quem? O nervo vago, né? Tá? Que é o principal nervo da resposta parasimpática. O que é que o vago faz? O vago atua principalmente sobre o coração. Fazendo o quê? Ó? Inibindo o nódo sinoatrial, né? Liberando que neurotransmissor? A acetilcolina, né? E a acetilcolina, a gente sabe que ela hiperpolariza, né, o nódo sinoatrial. Então, ele deprime o coração, tá? Por que ele deprime? Porque o corpo do animal está sentindo que a quantidade de sangue que está passando aqui é muito alta, né? E ela não deve ficar assim, né? A pressão sobre um vaso muito alta pode induzir o rompimento dele, né? Pode induzir uma lesão em algum órgão periférico, né? Um quarto do débito cardíaco vai para os rins, né? Então os rins eles podem ser danificados, né? Pela a pressão que chega lá, né? Muito alta, né? Geralmente a pressão que chega nos rins é metade da pressão que sai da aorta, né? Tá? Então, sei lá, um animal tem uma pressão sistólica aí de 100 milímetros de mercúrio, que é a pressão que é medida na aorta dele, né? Que faz com que aquele sangue saia dali, ela vai chegar lá no rim com 50. Mas se ela estiver saindo com 120, ela vai chegar no rim com 60. Né? E isso pode trazer lesão, né, renal. Ou de outros órgãos, né, o fígado, os rins, né, o próprio pulmão, né, por causa dessa pequena circulação, né, coração, pulmão. Então, não pode. Nem a pressão pode estar muito baixa, porque se ela estiver muito baixa, o coração pode parar, né? Porque a gente sabe que o coração ele trabalha por feedback positivo. Quanto mais sangue volta ao coração, mais ele trabalha. Quanto menos sangue volta ao coração, menos ele trabalha. Né? Então, se estiver muito baixo, o sistema nervoso simpático ele é ativado. Se ela estiver muito alta,
o parasimpático ele é ativado, tá? Então, esse é o controle normal, né? Isso está acontecendo no dia a dia, né? Um animal tendo saúde, né? Não tendo nenhuma patologia, isso está acontecendo rotineiramente, né? Lá no seio, na aórtico, né? E na carótida, tá? Então, é o que está dizendo aqui, ó. Se a pressão dele subiu, né? Como aqui, ó, há o estiramento desses vasos, né? Então, os barroceptores, eles captam isso daqui. E o que é que ele faz? Ó, ele estimula o vago, a gente sabe que é o principal para a resposta, o principal nervo cranial da resposta parasimpática, e o vago, ele reduz a frequência cardíaca, né? A tendência é que essa pressão diminua. Ao mesmo modo, ao mesmo momento que ele estimula o parasimpático, ele diminui, ó, a estimulação simpática, né? Porque a pressão ela tem que cair, né? Então, se diminui a estimulação simpática, reduz o tônus vascular, né? Que é a, a resistência vascular, né? É o lumen do vaso. A gente sabe que a resposta simpática ela faz vasoconstrição periférica, então o lumen desse vaso ele tende a diminuir, né? E com isso faz a pressão sanguínea cair, tá? E o inverso também é verdadeiro, tá? Se a pressão ela está muito baixa aqui, isso aqui acontece no inverso, né? O vago ele é deprimido e a estimulação simpática ela é ativada. Então nós temos aí aumento de frequência cardíaca, né? Os receptores beta adrenérgicos são estimulados, né? Receptores alfa-adrenérgicos no vaso são estimulados e o vago é deprimido, tá? Então, o inverso também é verdadeiro, tá? Professor, Do mesmo modo que a gente tem essa captação por pressão, né, essa captação também pode ser por alterações químicas, tá certo? Principalmente em que? Na pressão de oxigênio, na pressão de CO2, que isso reflete em alteração de pH, tá? E aí esses quimioceptores, além na aorta e na carótida, ele está presente lá no bulbo, né? O bulbo, ele controla, né, essa parte também de um pouco de frequência cardíaca, de frequência respiratória, né? E então, assim, aumento de pressão de CO2. Quando é que isso aqui acontece? Isso aqui acontece quando nós temos um alto metabolismo, né? Vocês sabem que no metabolismo celular, os dois subprodutos do metabolismo celular é CO2 e água, né? Tá? Sempre vai ser formado CO2 e água, tá? Por causa né, do hidrogênio como aceptor final de elétrons, né? Das coenzimas reduzidas, né? E a formação de água, né, nesse processo. Então, assim, quando o animal tem um metabolismo muito acelerado, né, uma atividade muito intensa, que isso pode ser por desregulação cardíaca, taquicardia, né, obesidade, que o animal precisa respirar um pouco mais intensamente, né, a pressão de CO2 dele aumenta. Aumentando a pressão de CO2, né, a gente sabe que o CO2 ele reage com a água na presença da anidrase carbônica e forma o ácido carbônico, que dissocia em H+, que é o hidrogênio e o bicarbonato, né? Então, quando a pressão de CO2 está muito alta, isso aqui tem uma relação direta com a queda do pH, tá? Então, aumento de pressão de CO2 tem relação direta com pH. Geralmente, isso daqui está relacionado com aumento de pressão arterial. E esses dois aqui, ó,
quando eu tenho uma baixa pressão de O2, não, quando eu tenho uma baixa pressão de O2, é sinal que o metabolismo está muito baixo. Então, isso indica diminuição, provavelmente, de trabalho cardíaco. Então, eu tenho, a tendência é você ter um pH mais básico. Então, esses dois estão relacionados. Aumento de pressão de CO2, que reflete diretamente na diminuição do pH, que é captado pelo bulbo, pela aorta e pela carótida, faz com que o organismo animal ele ative o sistema nervoso parasimpático. A queda na pressão de O2, que relaciona-se ao aumento de pH, alcalose metabólica, ele faz com que o sistema nervoso simpático ele seja ativado, tá? Então, isso é captado perifericamente. O primeiro é por pressão mesmo, tá? A quantidade de sangue que está passando no vaso, ela é muito alta, então ela dilata muito o vaso. E a segunda é por alteração de pressão, de O2 e CO2, né? Isso reflete nessa relação entre do pH, tá? Então, são mecanismos que nós chamamos de curto prazo. Por que ele é de curto prazo? Porque é o sistema nervoso. O sistema nervoso responde muito rápido, né? Tá? A resposta, ela é instantânea, né? Ou ele acelera o coração, ou ele deprime o coração, ou ele faz vasodilatação, ou ele faz vasoconstrição. Então, são respostas de curto prazo, né? Isso está acontecendo no dia a dia do animal, na rotina dele normal. É o que mantém a pressão. Inclusive, a nossa pressão mesmo, né, arterial humana é feita dessa maneira, né? Ela é regulada dessa maneira, tá? Se você tem uma estimulação simpática, né, um susto, né, a um estresse grande, a sua pressão arterial sobe, né? Por que ela sobe? Porque o simpático ele fica ativado. Teu coração bateu mais rápido, o vaso se fechou, a pressão subiu, claro, né? Como também, né, você pode ter no dia a dia uma queda de pressão arterial, uma falha cardíaca, né? Alguma coisa desse tipo assim, tá? Ou mesmo no descanso, né, pós-refeição, né, a frequência ela torna um pouquinho menor, né, mais tranquila, tá? Mas isso acontece no dia a dia. Mas, né, o organismo ele é muito complexo, né? Ele não daria para ele viver somente à custa de sistema nervoso autônomo, né? E aí foi desenvolvido uma série de mecanismos regulatórios, né? Chamados de mecanismos de longo prazo. Talvez o mais complexo dele seja o sistema renina-angiotensina-aldosterona, né? Um dos sistemas mais complexos que existe, tá? Esse sistema, ele visa controlar a queda na pressão arterial, né? Alguns desses mecanismos, eles controlam o aumento, e outros controlam a queda. Renina-angiotensina-aldosterona, ele controla a queda na pressão arterial. Isso é um trabalho feito em parceria com os rins, né? Tá? O rim é um órgão fundamental, né? Quando você chega a problema renal no animal, é bem complicado, né? Tá? Porque o rim, ele desempenha uma série de funções, né? Então, quando o volume ele começa a cair, né? E aí eu digo para vocês, ó, um quarto do débito cardíaco, ele vai direto para o rim, certo? Então, imagina, ó, 25% do sangue que sai do coração de um animal, ele é jogado direto para o rim. Só para vocês terem a importância do rim. Então, quando aquele volume está muito baixo, né, o volume está baixo,
Isso também reflete na quantidade de sódio que está chegando, né? O aumento do sódio, a hipernatremia. Por que, que aumenta o sódio? Porque o volume é baixo, né? Então, o sódio, como ele é muito concentrado, como ele tem uma obsturação no meio extracelular, ele acaba aumentando a sua concentração, né? Então, são duas situações que elas se casam, né? Mas, principalmente, a hipovolemia. Quando chega lá no rim, não sei se vocês estão estudando rim, mas tem as chamadas células justaglomerulares, que elas, quando você pega e estuda pela anatomia do sistema renal, ela é localizada entre a arteríola aferente e eferente, né, que são as duas que dão entrada no glomérulo. Ali tem um tecido epitelial secretor, né, são células epiteliais de secreção, chamada de células justaglomerulares, né, então essas células, elas captam isso daqui, essa hipovolemia. E elas começam a produzir uma enzima chamada renina, né, e essa renina, os animais têm no sangue, produzido lá pelo fígado, uma proteína, né, uma proteína nativa chamada de angiotensina, ou de angiotensinogênio, digo, que é a proteína inativa, ela está no sangue dos animais, o fígado produz e joga lá no sangue, né? E esse angiotensinogênio é o substrato para a renina, né? A renina, ela se liga nesse angiotensinogênio. Então, ele está sempre lá no sangue, mas ele não é convertido em angiotensina 1 porque a volemia do animal está normal. Mas quando ela cai, o animal começa a produzir renina e converte em angiotensina 1, né? Essa angiotensina 1, ela cai na corrente sanguínea. Como todo sangue, ele precisa passar pelos pulmões, né? Tem alguns órgãos que o sangue ele passa sempre, né? Então, coração, pulmão, fígado, rim, baço, né? São órgãos que a circulação sanguínea é intensa, né? Existe uma enzima chamada enzima conversora de angiotensina, a ECA, né? Que ela age sobre essa angiotensina 1, né? Então, quando ela age sobre a angiotensina 1, ela transforma na angiotensina 2, que essa angiotensina 2, ela tem um papel fundamental no controle da pressão arterial, porque ela faz uma série de coisas. Ela é um potente vasoconstritor, então ela faz vasoconstrição, né? A, lembrem que a vasoconstrição, ela regula a pressão arterial, né? Quando você fecha o vaso, isso é como você aguar uma planta. Você está aguando uma planta com aquela mangueira que não tem um regulador na ponta, né? E só que sua planta está a 10 metros de distância de você. Para você fazer a água chegar lá, você bota o dedo ali. Você diminui a luz, né, da mangueira. A pressão aumenta. Então, o vaso é a mesma coisa, né? Então, faz vasoconstrição, né? A, essa aldosterona, essa vasoconstrição acaba melhorando a filtração renal, filtração glomerular, né? E a filtração glomerular acaba reabsorvendo mais sódio, né? Embora essa reabsorção de sódio é feita por esse hormônio aqui, a aldosterona, né? Um mineralocorticoide, que a angiotensina 2 atua sobre o córtex lá da adrenal e faz com que ela produza aldosterona. O que é que a aldosterona faz? Ela reabsorve sódio. Quando ela reabsorve sódio, o cloro acaba vindo junto. Porque o sódio tem carga positiva, o cloro tem carga negativa. Quando o sódio e o cloro vêm junto, a água vem junta. Se a água vem junto, aumenta a volemia. Se aumenta a volemia, aumenta o retorno venoso. Se aumentar o retorno venoso, o coração vai bater mais e a pressão vai ser regulada. Essa angiotensina 2 também ela atua no córtex cerebral, lá na regulação da sede, fazendo que o animal ele procure mais a água, né, para aumentar o seu volume.
e também atua na hipófise, né, na neurohipófise, né, a gente sabe que o hipotálamo produz o ADH, a neurohipófise armazena, né, mas ela faz com que a neurohipófise, ela comece a produzir o hormônio antidiurético, né, ou seja, o animal vai urinar menos. Por que que ele vai urinar menos? Porque ele tem uma hipovolemia, então ele não pode jogar água para fora, ele tem que reter toda a água que ele precisa, tá? Então é o papel dela. Aqui está mostrando uma enzima que faz a degradação dela, angiotensinase, né? Tá certo? E aí é excretada, né? Uma pequena proteína aqui de 6 aminoácidos, tá? Ela é excretada, né? Mas semaglutina-angiotensina, ele é fundamental para o controle da pressão baixa, tá? Professor, Aqui licença. mostra. Oi, querem Uma perguntar? pergunta. Quero. Hum. Uma pergunta. A angiotensina, ela é uma vasoconstritora, né? Quando eu falo isso, eu estou falando sobre as arteríolas do rim, ou também Angiotensina 2. isso, ou também com relação à regulação local dos vasos, Perifericamente também. Ela atua perifericamente. tanto a nível renal como periférico, Ah, tá? entendi. Ela tem receptores periféricos, né? E também atua nas arteríolas aferente e eferente lá do rim, tá? Ah, Aumentando a filtração. Como tem aldosterona, filtra mais, reabsorve mais sódio, junto com a DH, perde menos água, e aí regula a volemia, eu digo, ela tá? influencia na resistência vascular periférica dos vasos, né? Exatamente, Tá bem. influencia, tá? Ah, aqui mostrando, né, o trabalho dela, né, então ele está mostrando ela se ligando a seu receptor, né, a aldosterona, ela é um hormônio lipídico, né, então vocês notem que ela atravessa aqui, ó, a membrana, né, aqui eu tenho lá o túbulo renal, né, os hormônios lipídicos, eles atuam no DNA da célula, né, sintetizando uma proteína, que na realidade essa proteína o que é? É uma proteína, um canal de sódio, né? Visa reabsorver sódio, tá? E aí, quando ela reabsorve sódio, ó, né, aqui eu tenho o lúmen, né, dos túbulos, né? Aqui é a célula que reveste ele, ó, a gente secou. Aqui o fluido intersticial e aqui o sangue, ó, tá? Então, qual é o objetivo da aldosterona? Trazer sódio para cá, ó, certo? Quando ela traz sódio, ela traz mais água, né? Tem alguns ditados da fisiologia bem interessantes, né? Tem um que diz assim, aonde o sódio vai, a água vai atrás. Né? Onde tem sódio, tem água, tá? Então, se eu absorvo o sódio aqui na corrente sanguínea, fatalmente eu vou reabsorver mais água, né? Então, mesmo que não tivesse a produção lá do ADH, a água viria mais. Quanto mais água eu tiver no sangue, maior a volemia. Quanto maior a volemia, maior o retorno venoso. Quanto maior o retorno venoso, maior o débito cardíaco. Né? Isso também é outra realidade. Né? Quanto mais sangue volta ao coração, mais ele trabalha. Quanto menos sangue volta ao coração, menos ele trabalha. Né? Se existe uma resistência vascular muito grande, animal obeso, né, ou uma lesão, né, um corte, né, uma hemorragia grande, o animal morre de choque hipovolêmico. Por que choque hipovolêmico? Ele vai perder todo o sangue, ele não vai voltar para o coração não bate sem sangue. Né? Ele trabalha de maneira feedback positivo. Né? Então, quanto mais sangue volta, mais ele trabalha. Quanto mais ele trabalha, mais regulada é essa pressão. Tá? Então, é o trabalho aí da aldosterona. Né? Ela é secundária à angiotensina 2. Né? Aqui mostrando uma questão de uma hemorragia, né? O angiotensina ele é muito importante, né? Ele regula mais, né? A pressão arterial ela não cai muito, né? Aqui está mostrando de 0 a 100, tá? Experimentalmente, né? Sem angiotensina, aldosterona, essa pressão rapidamente ela cai, né? Aqui ela tenta segurar um pouco mais, tá certo? Mas
aqui no caso de uma hemorragia, né, pesada, tá? Mas tem que ser fechado o vaso, né? Mas só para mostrar que ela realmente ela segura um pouco mais, né? Um outro controle, né, que a gente já vem falando, já falei agora, que também ele é importante, né? Tanto que o hormônio ADH, ele durante algum tempo ele era chamado de vasopressina, né? Ele é um hormônio antidiurético, produzido, na verdade, o hipotálamo produz, né? Ele é armazenado na neurohipófise, né? Ou hipófise posterior, tá? E, e quando é captado perifericamente, né? Uma baixa quantidade, ele, na verdade, ele é liberado por alteração de osmolaridade, né? O que é osmolaridade? A osmolaridade, ela mede a concentração, né? A concentração que existe no sangue do animal. Né? Então, quando o animal desidrata, sei lá, pode ser uma hemorragia, pode ser um vômito, pode ser uma diarreia, né? Pode ser desidratação mesmo, o sangue dele fica muito concentrado, a volemia está muito baixa, né? Então, nessa situação, a, a neurohipófise, ela começa a liberar o ADH, tá? E o ADH, ele tende, na realidade, ele aumentar a permeabilidade dos túbulos à água, né? Todo o sangue que for filtrado ali, a formação de urina, ela é muito baixa, tá? E para quê? Porque o corpo está sentindo que ele perdeu água, e o sangue é água, né? Você pegar 60% do sangue é plasma, em torno de 60% é plasma, né? 40% você tem aí de células, né? Leucócitos, eritrócitos, plaquetas, e desse plasma, 90% é água. Então, se perder água, é captado perifericamente, né? Então, libera o ADH, né, para que ele seja estimulado, né, e ele começa a absorver água. Por outro lado, o ADH, ele também pode regular a pressão alta, né? Diferentemente se a menina J-sinaldosterona, que regula a pressão baixa, o ADH ele pode regular a pressão alta, né? Se tem muita água dentro do corpo do animal, por algum motivo, né, sei lá, um edema, uma falha renal, porque o rim não está conseguindo filtrar, né, ou alta ingestão de água pelo animal também, porque se o animal ingerir muita água, a pressão dele tende a aumentar, né, também quando é captado que está pouco diluído, o sangue está pouco diluído, o sangue está muito diluído, porque tem muita água, o hipotálamo, né, ele é estimulado a inibir a liberação do ADH, tá? Então, quando inibe o ADH, o animal começa a formar mais urina, né? E é a base digamos assim, o que é mais básico você controlar a pressão arterial do animal, fazer com que ele urine mais, né? Dar alguma substância que ele urine. Algumas substâncias naturais, elas são diuréticos naturais, né? A melancia, né? Não sei se tem alguém aqui, alguma das mulheres já ficou grávida, teve filho, né? Que geralmente a gestação, ela altera muito essa hemodinâmica, né? Às vezes os pés incham, né? Então a melancia, ela controla, tá? E tem algumas dessas, algumas frutas, né, que é permitido você dar para alguns animais, somente carnívoros, né, tá? Então, a melancia, ela regula, a água de coco também é diurético, né, natural aqui do Nordeste, do clima tropical, né? Então, são diuréticos naturais, tá? Então, ADH por osmolaridade, tá? Quando está muito concentrado, o ADH é estimulado, né? Então, diminui a formação de urina.
Se está muito diluído, né, porque tem muita água, esse ADH, ele é inibido, certo? Tá? Ele é inibido, tá? Ele é chamado de vasopressina porque também na queda de pressão, além dele absorver a água, ele faz vasoconstrição periférica também. Tem receptores, né, em músculos lisos periféricos, principalmente de arteríolas, de vênulas, que o ADH também ele atua lá. Tá? Então, durante algum tempo, ele era conhecido como vasopressina. Tá? Então, o papel dele é importante. Né? Não confundam trabalho de ADH com o trabalho da aldosterona. Tá? A aldosterona, ela promove a reabsorção do sódio. A água é secundário, ok? O ADH não. Ele promove a absorção direta da água, certo? Olha aqui, ó. Bem aqui, ó. Vasopressina, o ADH. Ele é um hormônio proteico. O hormônio proteico, seu receptor está fora da célula, porque ele não é um lipídio, então ele não atravessa a membrana, né? Ele usa um negócio chamado segundo mensageiro, certo? O AMP ciclo é o segundo mensageiro dele. Esse segundo mensageiro, né, ele atua lá no núcleo dessa célula aqui, fazendo com que ela produza isso daqui, ó, que são isso daqui, ó, aquaporinas. O cara que descobriu isso aqui ganhou um prêmio Nobel de Fisiologia na época. Não faz muito tempo, não. Coisa recente, coisa de 30 anos, né? Para a ciência é pouco tempo. As aquaporinas são receptores específicos para a água. O ADH, ele induz a produção dele, ó. E aí essas aquaporinas, né, elas começam, ó, a absorver água, ó. Elas abrem esse canais específicos para a água, ó. Ó, a água aqui passando, ó. Aqui era o filtrado, né, filtrado glomerular, ela entrou na célula do túbulo, geralmente, isso aqui é feito, toda a ação hormonal, ela é muito mais intensa nos tubos contorcidos distais ou no ducto coletor, né? Você deve estar estudando isso na parte renal, tubo contorcido proximal, ou alça de Henle, né? Eles usam mais mecanismos de transporte, né? Cotransporte, transporte ativo secundário, né? Aqueles mecanismos. Os trabalhos hormonais, aldosterona, ADH, o peptídeo natriurético atrial, eles atuam mais intensamente no tubo contorcido distal, tá? Então, aqui, ó, ele está simplesmente tirando toda a água daqui e devolvendo para o vaso. Aumentar a volemia, certo? Aumentar a volemia, certo? Porque, né, está muito concentrado. Se está muito concentrado, tem pouca água. Se tem pouca água, a pressão está baixa, certo? Por outro lado, se isso aqui tivesse muito baixa, essa osmolaridade, nem existia isso daqui, né? Ele era inibido total, tá? Porque mesmo que não haja a queda de pressão, né, os animais produzem naturalmente o ADH. Ele regula a osmolaridade, né, urinária, tá certo? Sanguínea, né? E, consequentemente, a formação da urina, né? Mas quando isso tá muito baixa essa concentração, até a inibição dele total. Não produz nada. Então, tudo que filtrar ali vai embora na forma de urina, certo? Em humanos, né, o álcool, ele inibe o ADH, né? Certo? Então, por isso que quando você faz ingestão de bebida alcoólica, você vai mais vezes ao banheiro. Por quê? Porque o álcool ele inibe o ADH, tá? E determinadas bebidas, que além de você ingerir muito o ADH inibido, você vai mais ainda, né? Como é o caso da cerveja, né? Tá? Porque além dela diluir muito o sangue, porque basicamente na cerveja 90% é água, né? Aquele álcool que tem nela, que é uma concentração baixa, né? Ele ainda inibe o ADH. Tá? Por isso que você vai muito ao banheiro quando faz ingestão de bebida alcoólica. Tá? Ele inibe o ADH, né? Aqui, novamente mostrando, né?
tá certo? O volume urinário, tá? Quando você tem aqui uma alta concentração de ADH, ó, essa concentração aqui, né, ela tende a ser controlada, né, tá? Então, diminui o volume urinário, né? O volume urinário aqui, ele é diminuído pela concentração de ADH, tá? À medida que ela vai crescendo, o volume urinário vai diminuindo, certo? Aqui o gráfico está mostrando. Um outro importante, né, é o chamado PNA, peptídeo natriurético atrial, que esse daqui, ele regula a pressão alta, tá? Então, a gente tinha aldosterona regulando pressão baixa, nós temos o ADH, que pode regular pressão alta ou pressão baixa, e nós temos o PNA, que ele regula a pressão, ele regula a pressão baixa, tá? O PNA. Ou, desculpa, a pressão alta. Ele vai fazer excreção de sódio, tá? Aí é aquele mesmo princípio, né? Quando ele excretar o sódio, a água vai junto. Então, quanto tem um ditado diz assim, quanto mais água o animal tem no seu corpo, maior sua pressão arterial. Quanto menos água ele tem no corpo, menor é a sua pressão arterial, tá? Então, qualquer alteração que induz edemas, né, acúmulo de água, de líquido, com certeza o animal vai ter aumento de pressão arterial. E isso pode ter uma série de consequências, né? Pode induzir problemas renais crônicos, né? Pode induzir problemas vasculares, né? Afeta cicatrização, afeta coagulação sanguínea, afeta até a imunidade do animal, tá? Então, o PNA, ele é produzido lá pelos miócitos, pelas células cardíacas, né? A próxima chegada das veias cavas, né, veia cava inferior e superior, que a gente até estudou esse semestre, ela chega lá pelo átrio direito, né? Tem um aglomerado de células, tá? Células secretórias, né? Que ela produz o PNA. Esse PNA, ele é produzido quando tem distensão do átrio. Quando é que o átrio é distendido? Quando o retorno venoso é alto. Quando é que o retorno venoso é alto? Quando a volemia do animal é alta. Está voltando mais sangue para o coração do que deve, do que o normal. Então, como diz assim, eu preciso eliminar a água. Como é que ele elimina a água? Ele pode perder água, que é o papel do ADH, né? Mas ele pode também eliminar sódio. Por isso que vem o nome nátrio. Esse nátrio vem do elemento químico nátrio, né? Que é o sódio. Ó. É uma proteína, né? Natriurético, porque é excretada, produzida pelo átrio, certo? E aí ele faz isso. Como precisa controlar a pressão alta, ele inibe, né, a ação vasoconstritora de angiotensina 2 noradrenalina, reduz a secreção de renina e aldosterona, né, e tem essa atividade natriurética, elimina o sódio. Quando eu elimino o sódio, a água vem junto, então eu tenho uma atividade diurética e vasodilatadora, né, tá? Porque eu preciso reduzir essa pressão arterial, certo? Então, é o papel do PNA, certo? Então, chegou mais sangue ao coração mais do que deve, os átrios captam isso. E aí faz, né, com que o PNA ele seja produzido, e o que é o PNA, onde é que ele atua? Ele atua lá no tubo contorcido distal, fazendo com que seja excretado mais sódio, né, do que normalmente é. Quando excreta mais sódio, a água vem junto, né? Tá?
Se a água vem junto, tende a volemia diminuir. Se a volemia diminui, a pressão cai. Está inibindo angiotensina 2, está inibindo a aldosterona, né? Está fazendo vasodilatação, então a tendência é que essa pressão ela tenda a cair, tá? Então, estão todos eles aqui, né? Você vê aqui, ó, segundos, ó, de 0 a 30 segundos, ó, quem é que está atuando aqui, ó, barroceptores, quimioceptores, né? Tá? Agora aqui, ó, você chega aqui por horas ou dias, né? Aí você começa a ter uma resposta mais elaborada, ó, aldosterona, né? Aqui, ó, o controle do volume sanguíneo, controle renal, ADH, PNA, né? Então, você imagina, é de longo prazo, tá certo? Aqui, ó, segundos, minutos, você tem os receptores, né? Baroceptores, quimioceptores, né? Esses daqui estão atuando ó, rapidamente, né? Mas aí, resposta mais bem elaborada, que dependa de trabalho hormonal, depende de mais tempo, certo? Depende de mais tempo. Vamos lá. Mas se tem tudo isso, né? Mas não consegue controlar a pressão, nós temos os casos de hipertensão em animais domésticos, principalmente em cães e gatos, tá? Não que os outros animais não tenham, mas é porque os cães e gatos, né, com proximidade muito com o ser humano, né, a vida longa desses animais, né, eu infelizmente semana passada tenho 4 cães aqui em casa, né? A Maluzinha ia fazer 18 anos, dia 13 de maio, que era uma puduzinha. Aí ela morreu dia 8, né? Aqui em casa, os últimos 15 dias está bem complicado. Essa cadelinha era da minha filha, né? Minha filha tem 27 anos, a cadela está com ela há 18. E então essa minha cadela, ela tinha hipertensão, ela tinha endocardite, ela era epiléptica, né, não tinha mais dente, né, já a gente estava trabalhando com alimentação natural com ela, né, a formulação minha, inclusive, eu que formulo as dietas para ela, e essa cadelinha, assim, do nada, caiu dentro da piscina, 2 minutos, eu acho, mas coração muito fraco, né, ainda fiz adrenalina nela, ainda entubei a cadela, levei para um colega que estava de plantão, entubamos, mas não teve jeito. Aí Eita, foi isso que aconteceu, né, dessa forma. o pior, cara, não foi isso. Eu tenho essa pudorzinha que a gente já estava esperando, que ela era muito velhinha, né? Ela sempre tinha umas crises epilépticas, né? Tinha que estar junto dela para ela não bater cabeça nem nada. Ela estava o que a gente chama em cuidados paliativos já, né? Ela estava esperando. Mas eu tenho 2 Golders e uma Schnauz também, né? A Golden a Maui, que é a mãe do Ravi. E a minha Golden teve uma relíquia há um mês atrás. E já estava com 21 dias eu tratando, já. A cadela estava super bem. Essa cadela, do nada, teve uma anemia profunda, né? Mucosa pálida demais, né? Aí tive que internar a cadela. E a cadela, 4 dias depois, morreu também. No intervalo de 8 dias, morreram 2 aqui. Né? A gente desconfiou também de calazar, né? Juntamente com calazar. É tanto que eu estou aguardando a resposta dela, porque a medula dela não respondia. Fiz transfusão de sangue, o filho dela foi compatível com ela. Passei o sábado todo coletando sangue com ele numa clínica de um colega. Fizemos a transfusão, mas a cadela não respondeu. Então, em 8 dias, né, morreram 2. Foi bem complicado, né? A Pesado, gente viu, professor? Sinto muito aí fica meio pela perda de impotente pelo fato vocês. de a gente ser veterinário, né, e não conseguir, né? Mas foi uma luta, né? Foram 8 dias de internação, com transplante, com transfusão sanguínea, com tudo. Aí é bem complicado.
Ah, então, hipertensão em cães e gatos é um negócio que vocês vão ver muito, pela longevidade dos animais, né? Os animais estão vivendo mais, né? Por estilo de vida também, né? Por isso que você tem primário, estilo de vida, né? Eu elaboro umas dietas de alimento natural para cães. Depois, quem quiser seguir lá no Instagram, chama Mana Nutri Pet, tá? Mana Nutri Pet, né? E, para vocês terem ideia, uma dieta super premium, né, que é considerado a melhor ração que você dá para cão e gato, ela trabalha hoje com 4.000 quilocalorias por quilo na dieta, certo? Pra vocês terem ideia, a, um Golden, que pesa 32, no mercado ela pesava 33 quilos, ela só precisava ingerir 1.000 quilocalorias por dia. Então, um tutor que não faz o controle adequado disso, que acha que o animal tem que comer muito, e o animal engorda, uma das consequências é problema cardíaco. Se der problema cardíaco, vai dar problema renal, não tenha dúvida, certo? A endocardite da minha poodle, né, ela veio de problema dentário, causou endocardite, coração começou a falhar e o rim dela também estava começando a falhar, já está, uma coisa leva a outra, né? Então, muita causa na alimentação, estilo de vida, né? Falta de atividade, né? Como é? Não entendi. Uma pergunta aqui. O pessoal dos semestres mais à frente, né, mais avançados, eles disseram que na matéria, no módulo de nutrição 1 e 2, a gente não ia estudar sobre alimentação natural em cães e gatos, é verdade? A gente tem um CDP de cães e gatos lá na nutrição 2, tá? A nutrição geral. Mas a gente está formando a primeira turma agora e eu estou montando uma cadeira optativa de nutrição natural para cães e gatos. Aí quem tiver interesse, matricula na cadeira comigo, Ai, tá? professor, seria ótimo. A gente está terminando de montar a ementa dela. Porque a gente só pode mexer na grade do curso quando formar a primeira turma. Essa primeira turma forma agora, né? Aí deve ter para vocês, provavelmente, tá? E também tem uma disciplina de neonatos, né? Com a professora Anice, que eu acho que ela aborda um pouquinho disso, não sei, tá? Mas tem que ver depois, tá? Vamos lá. Então, ó, primária, né? O animal já nasce, né? Pode ser estilo de, ou pelo próprio estilo de vida, né? Ou pode também ser secundária. Problema renal, problema de rim, você vê que o rim controla tudo isso, é ADH, é aldosterona, né? É tanta coisa, né? Diabetes mellitus, né? Ou a diabetes insípidos, tá? Diabetes insípidos é problema de ADH, isso é comum em humanos, mas já vi um artigo, né, sendo relatado em cães, diabetes insípidos, que é quando tem disfunção do ADH, então seu ADH, ele perde a sua função e um pouco desse controle de pressão é perdido. Essa questão do avental branco, né, aqueles cães que quando saem de casa para fazer uma vacina, né, às vezes para tomar um simples banho, né, mas é mais na rotina mesmo, de vacina, de qualquer coisa, o animal começa a estimular muito o simpático, né, a minha poodlezinha, ela, com 10 anos, ela começou a ter essa síndrome do avental branco, né, e olha que tudo era feito por mim aqui em casa, vacina e tal, mas para tomar um banho, né, para fazer qualquer coisa, né, uma tartarectomia, que às vezes eu fazia com um colega, né, então ela ficava muito estressada, ela começou a desenvolver isso com 10 anos, né, ou então causa desconhecida, né, idiopática, né, você não sabe, tá? Isso é diagnosticado, né, às vezes não tem sinais clínicos específicos, se observa no exame de rotina, né, mais propício a animais idosos, né, acima de 7 anos são animais senis, cães e gatos, né,
Mas muitas vezes aparecem lesões no olho, lesões na retina, ruptura de vasos localmente de retina, cegueira, né? Então, começa a se desconfiar de hipertensão, tá? E aí começa a terapia, tá certo? Uma série delas, que eu só vou abordar o diurético, isso aqui vocês vão ver em clínica, vocês vão ver em terapêutica, que já é agora no 5º semestre, terapêutica, está bem pertinho, né? A terapia única ou combinada, inibidor de ECA, né, que é muito usado em humanos, mas também é usado em medicina veterinária, somente enalapril, que é mais barato, é super barato enalapril, né, captopril, que é mais humano, alfa-bloqueadores, né, que bloqueia receptores alfa-adrenalina, beta-bloqueadores, né, propanolol é uma droga muito barata, né, de uso humano, mas pode ser usado em medicina veterinária, tá, que bloqueia o beta lá no coração, inibidor de canal de cálcio, tá, porque o músculo liso, ele se contrai pela entrada de cálcio, né, quando você bloqueia o cálcio, ele não contrai, então não faz vasoconstrição, então você controla um pouco dessa pressão arterial, bloqueador de receptor de angiotensina ou de aldosterona, para que ela não faça seu papel, né, e nós temos os protores de óxido nítrico, né, o óxido nítrico, ele é um vasodilatador, né, então também pode ser usado. E os diuréticos, que é o que a gente vai trabalhar aqui na nossa aula, nós vamos se concentrar só nos diuréticos, por enquanto, mas eu tenho certeza que todos esses que vocês vão ver em terapia, vocês vão ver em clínica, né, tanto clínica de pequenos como clínica de grandes, tá? Não se preocupe, nós vamos nos focar nos diuréticos, tá? Então, a gente vai trabalhar com esses diuréticos aí. Diuréticos inibidores da anidrase carbônica, vamos ver o que é que ele faz. Os osmóticos, né? O manitol a gente vai trabalhar com ele. Glicerina, ureia pode ser usado. Os tiazídicos, né? Em medicina humana é muito usado, é muito barato, né? Poupadores de potássio, né? E os diuréticos de álcool, né? Que talvez sejam os mais potentes, tá? Vamos ver o que cada um faz, certo? Função dele, aumentar a produção de urina, todos eles, certo? Diminuir pressão arterial e drenar edemas, né? Então, às vezes, um pós-cirúrgico, o animal tem um edema, né? Não sei, pancadas, né? Lesões, então você consegue diminuir com diurético, tá? Em fêmeas pós-parto, que elas têm muito edemas, né? É normal, então pode ser usado, mas é produzir urina, tá? Vamos lá, começar pelo inibidor de anidrase carbônica, né? A anidrase carbônica, vou já mostrar aqui, é uma enzima que converte CO2 na presença da água em ácido carbônico, né? Então, se eu inibir ela, essa reação não vai acontecer, né? Se essa reação ela não vai acontecer, não vai ter troca de sódio por hidrogênio, né? Então, o sódio ele não vai entrar, ele não vai voltar para o sangue, né? Porque vocês têm 3 processos renal, vocês não podem esquecer: filtração, reabsorção e secreção. Concorda? Os 3 que vocês viram aí, com a professora Glaucia, talvez, né? Então, o que é a urina? É a filtração menos a reabsorção mais a secreção. Isso é o que está na urina, né? Então, eu vou impedir que esse sódio volte, que ele seja reabsorvido. Ele vai ficar no túbulo renal. Se ele ficar no túbulo renal, quem é que ele vai atrair? Água. Não esqueçam disso. Onde o sódio vai, a água vai atrás, né? E aí você vai ter perda de água. Então, aqui, ó, eu tenho anidrase carbônica aqui, certo? Então, ele inibe essa anidrase carbônica, tá? A anidrase carbônica, o que é que ela faz? Ela converte CO2 na presença de água no ácido carbônico, ó. O ácido carbônico, ele, ele se dissocia, porque ele é um ácido forte, né? Ele tem 100%
ele se dissocia, ioniza 100% dele, ele forma um pasto base, né, hidrogênio e bicarbonato, e aqui, ó, o que é que acontece? Esse hidrogênio, ele tem um contratransporte com o sódio, ó, tá? Então, quando produz o hidrogênio, para se livrar dele, porque ele vai acabar tornando o interior da célula muito ácido, né? O bicarbonato, ele vai para cá, para o sangue, ó. Vem aqui o sangue, ó. Aqui eu tenho a luz do túbulo, né? Ele era trocado com sódio, ó, né? Então, ó, se eu não tenho anidrase carbônica atuando nem aqui, esse hidrogênio não vai ser formado isso daqui. Então, esse sódio, que ele está toda hora entrando aqui na célula, para cá, e depois ele vem aqui para o sangue, né, atraindo mais água, não vai acontecer. Então, o que é que tende a acontecer? Ó, formação de mais urina aqui, ó, tá? Então, eu tenho inibidores da anidrase carbônica. Eu bloqueio essa enzimazinha, ó. O que é que ela faz? Ela forma ácido carbônico, na presença de quê? De CO2 e água, tá? Um outro grupo, né, são os diuréticos osmóticos, né, como o manitol, que é uma forma reduzida do açúcar manose, ele limita a reabsorção de água pelo néfron, tá certo? E, então, a água ela não é reabsorvida, tá certo? O manitol, ele age muito na alça de Henle e no túbulo contorcido proximal, onde acontece boa parte dessa reabsorção de água, né? Então, ó, quando ele faz isso, ele interfere, ó, na absorção de sódio, de cloro e de água, né? Se ele interfere nessa reabsorção, é porque mais urina vai ser formada e o animal vai acabar, ó, excretando mais, tá? É o que ele faz. Eu acho que está sendo descrito aqui, ó. Tá certo? Diurético osmótico, né? Eu tenho novamente aqui o vaso sanguíneo, né? O espaço intersticial, e eu tenho aqui, ó, o, o túbulo, né? Túbulo coletor, distal, alça de Henle e o glomérulo, tá? Então, você tem o manitol, você tem o glicerol, tá certo? São drogas que, na realidade, elas aumentam a osmolaridade aqui, ó, né? Quando ela aumenta a osmolaridade aqui, quem é que vem para controlar essa osmolaridade? Água, né? Então, não faz sentido eu ter entrada de outros íons aqui, de serem reabsorvidos. Ele não tem como ser reabsorvido, tá? Porque está muito concentrado aqui. Então, quem é que começa a entrar aqui? Água. E aí ele começa a aumentar a diurese, tá? São diuréticos osmóticos, né? São substâncias que elas são usadas para aumentar a osmolaridade e atrair mais água. O outro grupo, os tiazídicos, né? Que inibe a reabsorção de sódio. Né? Então, se eu inibo a reabsorção de sódio, eu não tenho cloro, né? Se eu não tenho sódio, eu não tenho cloro, ele não é jogado, não é reabsorvido, porque a reabsorção, se devem lembrar, que ela acontece de onde para onde? Ela acontece do túbulo para o sangue, né? Tá? Não confundam reabsorção com secreção ou excreção. A reabsorção, ela acontece do túbulo renal para a corrente sanguínea. A excreção, que é o final, é dado pela fórmula da filtração menos a reabsorção mais a secreção, né? Essa é a fórmula da excreção, tá? Então, se eu inibo a reabsorção de sódio, eu vou atrair mais água, né? Se eu atraio mais água, né?
eu diminuo a quantidade dela no sangue, né? Eu induzo a hipovolemia. E o diurético, ele tem esse objetivo, né? De controlar a pressão alta. Então, diminui o débito cardíaco, né? Diminui a entrada de cálcio no músculo liso, tá certo? Ele fica menos reativo à adrenalina e noradrenalina, diminui a resistência vascular periférica, né? Porque eu tenho menos água, e diminui a pressão arterial. Mas o foco dele é aqui, ó, diminui a absorção de sódio, tá? Então, eu tenho aqui o tiazídico, ó, ele está agindo bem aqui, ó, tá? Então, essa reabsorção de sódio, ela não vai acontecer, né? Eu tinha aqui, ó, um cotransporte, né? Sódio-cloro, tá? Então, ela não acontece. Então, eu concentro mais esse sódio aqui dentro, ó. Quando eu concentro mais esse sódio aqui dentro, a tendência é que mais água seja atraída para cá, ó. Quanto mais água eu tiver aqui, ó, maior será o volume sanguíneo, né, de formação de urina, tá? E aí, né, a volemia diminui. Um outro grupo, né, os poupadores de potássio, que agem mais a nível de tubo conducto distal e do coletor, ele inibe a competição com a aldosterona. Você lembra o que a aldosterona faz, né? A aldosterona, ela induz a reabsorção do sódio, né? Isso acontece quando a pressão está baixa. Se eu reabsorver o sódio, eu atraio mais água, né? Certo? Então, ela compete por esse receptor, né? Dos canais de sódio, ó, tudo contorcido distal e do coletor, tá? Então, ó, tem excreção também de sódio e cloro, né? Não confunda reabsorção com, com secreção, né? Ou excreção, tá? Sempre está relacionado a isso, certo? Ó, então, ó, eu vou bloquear aqui, né? Certo? Ó, vou bloquear aqui. Então, aqui é a luz do tubo, ó, certo? Então, ó, se eu bloqueio a entrada aqui do sódio, ele iria entrar para cá mesmo, né? A gente sabe que o conteúdo do filtrado glomerular, ele é muito semelhante ao conteúdo do sangue. O que é que eu tenho muito no sangue? Sódio e cloro, né? Tá? Mas se eu inibir isso daqui, ó, o cloro, geralmente ele é secundário à entrada do sódio. Quando o sódio é muito reabsorvido, isso acontece do conducto proximal, isso é normal, em níveis, claro, aceitáveis, ele começa a aumentar a quantidade de cargas positivas, né? Aí ele começa a atrair os íons de carga negativa, entre eles o cloro. Então, eu bloqueio isso daqui. Se eu bloqueio isso daqui, ó, esse sódio fica aqui. Se esse sódio fica aqui, ó, mais água retida aqui. Se mais água retida aqui, a urina é maior, tá? Por que que ele é poupador de potássio, né? Porque uma parte desse potássio aqui, ó, quando ele entra aqui, ele era trocado, ó, um contra-transporte, sódio e potássio. Potássio entrava aqui, se acumulava aqui e acabava saindo, né? E ele era excretado na urina. Por isso que ele é dito como poupador de potássio, certo? O mais poderoso de todos eles, né, é esse diurético de alça, que age nesse cotransporte, né, sódio, potássio e 2-cloro, né, e no ramo ascendente da alça de Henle, tá certo? Então, ele consegue botar para fora quase um quarto do sódio. É muita coisa, tá? É muita coisa. Se ele joga para fora, se ele mantém no túbulo renal, a quantidade de água que é atraída aqui é muito grande, né? Então, o fluxo sanguíneo, ele aumenta de maneira substancial, tá? Então, aqui, ó, esse inibidor de alça, né, ele bloqueia esse transporte aqui, ó, um sódio, 2 cloros e um potássio, né, que tem muito esse transportador aqui,
né? Então, um quarto praticamente de sódio e cloro fica aqui, né? Então, você imagina a quantidade de água que é retida na luz do túbulo, né? Então, a diurese realmente funciona, né? Furosemida, né? É muito usada em medicina humana, em medicina veterinária também, uma droga barata, né? Confiável, né? E eficaz, tá? Eu acho que é isso daí, tá? Perguntas? Princípio aí, pessoal, de diurético, é jogar sódio para fora, né? Por isso que o pessoal diz, ó, a ingestão de sal, ela aumenta a pressão arterial? Aumenta, com certeza, não tenha dúvida, né? Porque onde o sódio vai, a água vai atrás, né? Não tem como, certo? Então, ingestão de sal, né? Ele aumenta a pressão arterial, tá? Inclusive nos animais domésticos, né? Tranquilo? Todo mundo botou o nome aí na lista para registro de frequência? Eu esqueci, peraí. Não esqueça.